Shalom, eu sou Johnny Barbosa, retomando agora a série o Comentário do Dia, aquela que foi pensada a produzir lives com mais intensidade. Eu interrompi por breves instantes a série Desmontando Sofismas, lembrando aos meus amigos que nós estaremos de volta assim que essa live alcançar 300 visualizações, já com Desmontando Sofismas. E o próximo tema da série, que será o 23º, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição ou estão sob maldição. Um sofisma muito arraigado no mundo cristão é entender que toda vez que alguém cumpre uma ordenança dada pelo Eterno, através de Moisés ou através dos profetas, em vez de ele receber bênçãos, ele passa a receber maldições. Nossa próxima live abordará essa questão e meu objetivo é demonstrar que, sob a expressão obras da lei, Shaul está a se referir não ao cumprimento da Torá propriamente dita, mas ao modelo de cumprimento da Torá com vistas à obtenção de salvação, perdão, vida eterna, remissão, etc. E a nossa live de hoje, quero dar as boas-vindas aos meus amigos que acabam de entrar, a Rosa Maria Kaiser, Lilian Pompeu, Rocha Soares Laércio, Roberto Torices, seja bem-vindo, Roberto, um abraço para você e para a sua esposa, e a irmã Gerciane Cardoso, sintam-se à vontade, eu mesmo agradeço, se vocês puderem tomar uns instantes agora mesmo para compartilharem esse vídeo, curti-lo, a fim de que ele possa alcançar mais corações. Esse é o nosso objetivo. Pois bem, nós interrompemos a série Comentário do Dia na 18ª edição, quando nós temos o tema que hoje nos ocupa, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Fizemos a introdução, hoje nós vamos fazer a continuação e breve nós retornamos para a terceira e última fase, que se dedicará a concluir esse tema. Pois bem, nós concluímos o comentário anterior dizendo que a morte de Yeshua nos reconciliou com o Pai e que, por sua vida, nós seremos salvos. E eu quero lembrar bem isso para vocês, que a essência do antinomismo, que craça tão largamente no pentecostalismo, no neopentecostalismo e também em outros grupos protestantes, radica no fato de que há uma ênfase apenas na morte de Yeshua, sem uma ênfase na sua vida, que nos é proposta para imitação, ainda que ela também seja substituta diante do Pai. Pois bem, nós concluímos nosso comentário anterior, lembrando, portanto, que nós fomos reconciliados através da morte de Yeshua, e que nós haveremos de ser salvos, ou somos salvos pela sua vida. E vimos também que isso expressa o poder dessa reconciliação, que é uma ação do Pai, sem qualquer participação nem do seu povo, que é Israel, que jamais pediu pela morte de um Messias substituto, e muito menos por parte das nações, a quem o Altíssimo nem sequer se havia revelado, e para as quais o conceito de Mashiach jazia na mais completa escuridão, lembrando, para os meus amados, que Messias é um conceito israelita, um conceito bíblico e um conceito judaico. Apesar de que ninguém solicitou, a redenção aconteceu e nós retornamos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que declara: Elohim estava no Mashiach reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação.
Então, nós, como pregadores da restauração, precisamos também dizer àquelas pessoas a quem a mensagem há de alcançar que Elohim, no Messias, se reconciliou com o mundo, que os seus pecados não foram imputados. Desde logo, quando nós dizemos mundo, nos referimos ao mundo daqueles que se voltaram, se voltam e se voltarão para o Criador, através da proclamação das boas novas. E como nós vemos, meus amados, a reconciliação se estende a todos os eleitos do mundo inteiro, e ela destina-se a remir suas culpas e a representá-los como perfeitos, e resultará no reinado deles sobre a terra, como expressaram os 24 anciãos em seu cântico ao Cordeiro diante do trono. Quero aproveitar para agradecer à irmã Ana Oliveira, que acaba de compartilhar esse vídeo, e pedir aos meus irmãos e amigos que continuem fazendo isso, porque assim, simultaneamente, nós vamos atingir mais pessoas e as nossas lives se tornarão mais concorridas para a glória de Jeová Tsebaot, ou seja, do Eterno dos Exércitos. Pois bem, voltando ao texto de Guilherme, ou Apocalipse, que eu acabo de mencionar, capítulo 5, versículos 9 e 10, nós lemos: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Elohim homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Elohim, e assim reinarão sobre a terra. Queria enfatizar 3 aspectos desse cântico dos 24 anciãos. Primeiro, que não há no universo ninguém autorizado a abrir o livro onde estão escritos os nomes dos eleitos, a não ser o Mashiach. O segundo é que ele pode fazer isso porque ele comprou com seu sangue. Não a todos os homens de todas as nações, mas a homens, mulheres, de todas as nações, tribos, línguas e povos. E o terceiro aspecto a mencionar aqui, no Cântico dos 24 Anciãos, é que eles foram comprados para serem sacerdotes. O objetivo de um sacerdote é ministrar em favor daqueles que não são sacerdotes. Logo, não faz nenhum sentido ensinarmos que quando Yeshua retorna, ele destrói todas as populações deste mundo e deixa viver somente a igreja. Os santos serão constituídos para serem nação e sacerdote. E eles devem reinar sobre a terra, portanto, todo e qualquer conceito de reino num céu distante pertence ao domínio da mitologia cristã. Agora, o texto expressa que nossos pecados já foram condenados, que a condenação de Elohim contra nossos pecados, a ira de Elohim contra nossos pecados, foi despejada sobre o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. No que diz respeito aos crentes e a todos os demais eleitos, os quais um dia virão a crer, a ira da lei já foi satisfeita naquele que tomou o lugar deles. O pecado que separava o justo, ou seja, o eterno, dos pecadores, ou seja, os seres humanos, foi castigado e a paz foi estabelecida. E essa reconciliação, meus amados, ocorreu num longo dia, há 1990 anos atrás, às 3 horas da tarde, do dia 14 de Abib, que corresponde ao nosso 28 de abril,
do ano 28, quando o Hanet Rahamá, o nascer do sol, em Jerusalém, se dá às 5 horas e 56 minutos. E o Ishkiat Rahamá, o pôr do sol, se dá às 19 horas e 16 minutos. Pela nossa contagem, o dia, nessa época, nesse momento, dura 13 horas e 20 minutos. Aqui eu gostaria de dar alguns dados técnicos para enriquecer o nosso estudo, que é o entendimento de como funciona a hora judaica nos tempos bíblicos. Nesse tempo, a hora judaica não era fixa, mas variável, e nem se dividia em 60 minutos, ou se subdividia em 60 segundos, como fazemos hoje, como até os judeus fazem hoje, por convenção, já que vivemos num mundo globalizado. Havia, sim, o conceito de dia, dividido em 12 horas. Isso é claro na declaração de Yeshua. Não há 12 horas o dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Yohanan ou João, capítulo 11, versículo 19. Só que cada uma dessas Shetim Azeret Sha'az Emanit, ou 12 horas relativas, eram divididas em 1080 halakim, ou partes, que duravam entre 2,8 e 3,9 segundos, a depender da extensão da parte clara do dia. Assim, a 22 de dezembro, data do equinócio de inverno, que é justamente o dia em que todos os povos pagãos marcavam o renascimento do sol, daí o 25 de dezembro, que é quando o sol volta a brilhar, quando ele volta a crescer de novo, depois de termos o dia mais curto do ano. Nesse dia 22 de dezembro, lá em Israel, nos tempos bíblicos, às suas 10 horas, 4 minutos e 27 segundos, reduzia cada Sha'azeman, ou hora relativa, a apenas 50 minutos e 37 segundos. E cada halak, ou seja, parte dessa hora, a apenas 2,8 segundos. No dia 16 de março, quando o dia tem 11 horas e 59 minutos e 19 segundos, ou seja, quando o dia e a noite praticamente se igualam, com um decréscimo de apenas 41 segundos do dia em relação à noite, cada Sha'azeman, ou seja, cada hora relativa, dura 59 minutos e 56 segundos, ou seja, se aproxima muito da nossa hora. E cada halakha ou parte alcança 3,33 segundos. Mas isso não é tudo. As horas eram tão variadas que elas poderiam ser bem mais extensas. E, em contrapartida, no dia 21 de junho, que é o dia mais longo do ano no hemisfério norte, quando nós nos referimos a Jerusalém, dia que se estende por 14 horas, 13 minutos e 33 segundos, cada uma das Sha'azeman, da hora relativa, dura 1 hora, 11 minutos e 5 segundos. E cada halak, ou parte dessa hora, lembrando que a Sha'azeman, a hora relativa, era dividida em 1080 partes, como nós dissemos. Cada uma dessas partes era chamada de halak, em plural halakim, e cada uma dessas halakim tinha, nesse dia, no dia 21 de junho, dia mais longo do ano em Israel, 39 segundos.
Então, nós observamos que, nos tempos bíblicos, também não existia a hora zero, marcada pela meia-noite, que, aliás, é uma aberração, já que, biblicamente falando, o pôr do sol é que assinala tanto o início da noite como o começo do novo dia. Na verdade, a meia-noite é uma ficção criada pelo mundo pagão, pelo mundo romano, sem nenhuma correspondência com os fatos astronômicos e com as escrituras, e opera como um elemento de conspiração contra a palavra do Altíssimo, que declara: fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 16. Tome-se, por exemplo, a cidade de Brasília, nossa capital federal, no dia 27 de março, que é o único dia do ano cujas horas se igualam às da noite, o sol nasce, no entanto, às 6 horas e 16 minutos, e se põe às 18 horas e 17 minutos. Então, nós temos o dia com 12 horas e 1 minuto, e a noite com 11 horas e 59 minutos, quase igualando-se. Isso acontece em Israel, como nós já dissemos, no dia 21 de março, 22 de março, por ocasião do equinócio de primavera. Retornando agora ao tema. Nessa quarta-feira, 14 de Abib, em vista do grande dia que estava pela frente, o 15 de Abib seria o dia da festa dos pães sem fermento, em hebraico, Hag HaMatzot. Os habitantes da Judéia, então, pediram que os condenados fossem baixados do madeiro. Havia passado das 3 horas da tarde, a hora que Yeshua expirou no madeiro, e os outros 2 companheiros, um à direita e outro à esquerda, ainda sofriam, ainda agonizavam no madeiro. Então, eles pediram que todos fossem baixados do madeiro, e era costume quebrar as pernas dos condenados, a fim de aumentar-lhes o sofrimento e, ao mesmo tempo, se possível, abreviar-lhes o suplício, já que eles tinham sido retirados do madeiro, onde serviam de espetáculo, e eles, deitados no chão, já não poderiam produzir o espetáculo que Roma esperava ao pendurar os condenados no madeiro. Acontece que, nesse momento, eles vão se deparar com uma realidade estranha. Yeshua sucumbe antes dos condenados, que poderiam, por vezes, agonizar por dias no madeiro, enquanto a fome, a sede e a força para se erguerem quando a respiração parecia ser tolhida por estarem pendurados no madeiro, lhes oprimia. Yeshua já estava morto. Nós vemos em Yohanan, João, capítulo 19, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos no madeiro, visto como era a preparação, pois era o grande dia de Shabat, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. No entanto, amados, Yeshua era o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E assim, da mesma forma como naquele momento os cordeiros tinham sido executados e estavam sendo levados inteiros aos fornos, apenas se abria a carcaça das costelas para fora, como fazem os samaritanos hoje. Vocês podem buscar vídeos na internet de como os samaritanos fazem seus sacrifícios, e é exatamente como se fazia nos tempos bíblicos.
sem que nenhum osso do cordeiro pudesse ser quebrado. Assim como os cordeiros, naquela tarde, eram partidos e assados por inteiro, sem que os seus ossos fossem quebrados, e Yeshua, estando morto, não foram quebradas as suas pernas pelos soldados romanos. Isso era o cumprimento do Salmo 34, versículo 20, que declara: Jeová preserva-lhe todo o ser, e nenhum osso sequer é quebrado. Essa profecia messiânica veio a se cumprir tal e qual apontava o salmista. Nós vemos em Yohanan, capítulo 19, 32, 33 e 36. Foram, pois, soldados, e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que, como ele, fora posto no madeiro. Mas vindo a Yeshua, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprissem as Escrituras. Nenhum dos ossos será quebrado. Nós vimos que o sepultamento foi acelerado porque se aproximava o grande sábado, que no texto grego, que serviu de base a Almeida e as mais diversas versões em português que nós conhecemos, diz: en to sábado engap megalê, ou e esse sábado era grande. A pergunta é: o que faria esse sábado megalê, conforme está descrito no texto grego? Se fosse hebraico, seria Hagadol. O que faria esse sábado Hagadol de acordo com a cultura da época? Quero agradecer a irmã Roxana por estar participando. Muito obrigada, amada. Comparta o vídeo e quero avisar também que nós vamos retomar a série Desmontando Sofismas em espanhol em breve, com a ajuda de El Shaddai. Conto com a colaboração de vocês para que essa obra possa avançar. E o primeiro passo é curtir e compartilhar esses vídeos, além, é claro, de orar por mim. Não deixe de orar. Pois bem, a nossa pergunta é, à luz da cultura da época, o que fazia esse sábado ser grande? Hoje, para a ortodoxia judaica, o Shabbat Hagadol, ou o sábado grande, é o Shabbat que antecede ao Pesach. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que a ortodoxia rabínica já não representa o judaísmo do primeiro século, mas apenas o farisaísmo, que era uma de suas 28 seitas, ainda que se tenha tornado a principal seita, graças ao apoio que os fariseus conseguiram granjear dos governantes dos impérios romanos, persas e árabes. Foi graças a isso que o farisaísmo tornou-se a religião dominante dentro do povo judeu. E esse é um detalhe interessante que normalmente é esquecido, que o Império Persa esteve para o judaísmo como o Império Romano esteve para o cristianismo. Mas não só, porque os fariseus foram hábeis em negociar também com os romanos e também com os árabes, a fim de que, com o apoio desses impérios, o seu exarcado, o exarcado rabínico, pudesse responder por toda a comunidade judaica, de maneira que ou você era judeu rabínico e era representado pelo rabinato, pelo exarcado judaico, ou você tinha que se ater sozinho com as autoridades islâmicas, por exemplo. E, nesse caso, pagar uma pisá, ou talvez até ser exposto à necessidade de conversão. Foi muito difícil ser judeu e não ser rabínico dentro do Império Árabe.
Mas sobre isso nós vamos falar mais à frente, quando a gente fizer uma live específica acerca do desenvolvimento do farisaísmo ao longo dos séculos. Outra coisa interessante é que o farisaísmo, que se impregnou quase universalmente no judaísmo, sofreu grandes mudanças quando ele transferiu as suas academias rabínicas da região de Israel, mais conhecida como Palestina, embora esse termo não seja adequado, para Babilônia, para Assura, para Pumbedita, para os locais onde, dentro do Império Persa, eles construíram as grandes academias responsáveis pela formação da liderança espiritual do povo judeu. Se essa crença atual, isso é, de que o grande sábado é o que antecede a festa dos pães sem fermento, refletisse de fato a realidade histórica, o Shabbat Hagadol do ano 28 teria acontecido no sábado anterior, sábado 24 de abril, quando Yeshua entrou triunfalmente em Jerusalém e recebeu do povo a gloriosa saudação messiânica, Baruch haba b'shem Yehová, bendito aquele que vem em nome do Eterno. Essa era a saudação que o povo esperava por mais de 1000 anos, desde a fundação judaica de Jerusalém. A Brit Hadashah, que antecede o Talmud de Jerusalém em pelo menos 250 anos, e o Talmud da Babilônia em mais de 400 anos. E esse é um detalhe muito importante, que nós estamos falando que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, é um documento bem anterior às mudanças sofridas pelo farisaísmo nas academias rabínicas da Babilônia. Isso me faz recordar um velho amigo da restauração que dizia: os escritos dos apóstolos são o Talmud nazareno. Se ele estiver certo, como eu acredito, tanto o Talmud de Jerusalém como o de Babilônia foram, em parte, produzidos em resposta ao Talmud dos Nazarenos. Ainda que os nazarenos não tivessem arrogado para a sua obra o título de Talmud, embora a palavra Talmud seja ensino, em hebraico limud, e a palavra limud foi muitas vezes utilizada para empregar aquilo que os apóstolos ensinavam aos seus ensinos. Bem, a prova de que o grande sábado naquela época vinha depois do Pêssar e coincidia com a festa dos pães sem fermento é que os judeus pediram que os corpos dos condenados fossem retirados do madeiro por causa do Shabat que estava chegando e não por causa do Shabat que havia passado. Então, surgem 3 explicações para o que seria esse sábado grande. Essas explicações e suas implicações nos ocuparão no próximo estudo. Desde já, eu agradeço a vocês por compartilharem o presente vídeo, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas. Anuncio também que estão pronto a nossa live, alcance 300 visualizações, conto com vossa ajuda nesse sentido. Eu gravarei o próximo estudo da série Desmontando os Sofismas, com o tema já anunciado, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Agradeço as vossas orações. Se o Eterno moveu o vosso coração no sentido de colaborar com esse ministério, entre em contato conosco, nós somos um pequeno ministério que precisa da vossa contribuição. O Eterno seja com todos e vos abençoe desde Sião.
Shalom, shalom, e até o nosso próximo encontro.